Amém. Hoje é a quarta reflexão da nossa série de mensagens, lendo a primeira carta do apóstolo Pedro. Pode ficar à vontade, pode abrir, já vai chegando, já vai abrindo. Sabe que aqui que nós estamos até o final de agosto. Hoje é a quarta reflexão que temos, vamos pegar de onde nós paramos. O tema que vamos abordar nesta manhã é Jesus, autoridade, justiça e igualdade. Jesus, autoridade, justiça e igualdade. Perceba que não é uma frase pronta, né? São questões. São palavras, são situações que o apóstolo Pedro quer tratar com a igreja. Lembrando, qual o propósito da carta? Para quem é a carta? Na revista você tem isso de forma mais densa. A carta foi escrita à igreja de Cristo espalhada em muitos cantos. Quando lemos 1 Pedro do 1 em diante, Pedro cita as cidades que ele vai escrever essa carta. Então a carta é entregue em várias cidades, o que hoje conhecemos como a Turquia. São igrejas espalhadas em muitos cantos, já sofrendo perseguição. Naquela época da carta de Pedro, ainda não era uma perseguição política, ou seja, ainda não era o governo, ainda não era Nero perseguindo os cristãos. Isso vai chegar logo alguns anos depois, mas ainda não. Mas a perseguição que os cristãos sofrem é a perseguição por terem aderido, aceito, se convertido, crido no Evangelho de Jesus. Então agora eles estão mudando as suas práticas. Falamos sobre tudo isso nas primeiras reflexões. Eles agora mudaram a sua prática de vida no trabalho. E por isso agora são vistos como pessoas estranhas. E as guildas, que eram os sindicatos da época, que tinham as suas idolatrias, que tinham seus cultos pagãos, começam agora a demitir cristãos porque não querem mais participar de alguns cultos pagãos que outrora participavam. Na família, a família tinha tradições pagãs, judaicas ou não judaicas, gentias, romanas, africanas, egípcias, que era ali o contemporâneo da época, e agora esses cristãos não querem mais praticar aqueles cultos pagãos. E agora a família está deserdando aquele crente. Não apareça mais aqui, você não é mais um de nós. E por conta disso, por causa dessa estranheza ao mundo, por conta da fé cristã, eles se sentem pressionados pela cultura a abandonar a fé, a negar a fé. O que olhamos na história cristã é que a história começa a perseguição política de Nero e outros, e os cristãos são levados a negar a Jesus, ou se não negar, eles vão morrer. Nega Jesus ou morra. Então, nesse contexto, é que Pedro escreve a carta. E o povo está sendo governado por governos ruins. Por líderes, imperadores, reis e governantes maus. E não há justiça. E não há igualdade. Não há direitos iguais para cristãos e não cristãos. Não há direitos iguais para ricos e pobres. Ou você acha que isso é novo? Isso não é novo, meus irmãos. A autoridade é ruim. Não há justiça. Não há autoridade. E Jesus vem e começa a libertar pessoas. E agora começa essa perseguição, a situação onde o cristão está no meio disso tudo. Como me comportar diante disso? Como me comportar de autoridades ruins, demoníacas, perversas? Como me comportar diante das pressões a me posicionar de forma social e ideológica no meio que eu vivo? O cristão tem que saber o que fazer nesse momento. Esse é um texto que vamos ler, que geralmente os pregadores só dizem, olha, respeitem as autoridades, e vira a página da Bíblia. Hoje vamos gastar aqui 1 hora falando sobre isso. Posso ouvir um amém? Porque, irmãos, precisamos saber. Não nos basta apenas declarar, eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas aí, lá fora, como vamos nos posicionar politicamente, ideologicamente, socialmente, diante das injustiças, diante da desigualdade? E o povo não cristão olha para os cristãos e diz assim, e você diz o quê? Você vai ficar de que lado? O que você vai fazer? Como você pensa? Sabe o que nós dizemos? Nós não temos respostas. Ou quando temos, são respostas iguais ao que todo mundo teria. Ou nós nos calamos. Então, vamos ao texto bíblico nesta manhã. 1 Pedro 2, do 13 em diante. Primeira coisa que vamos ver aqui é que o nosso Deus, que é perfeito, trabalha por meio de autoridades imperfeitas. E isso é chocante.
Como pode um Deus perfeito trabalhar por meio de autoridades imperfeitas? É o que Pedro vai dizer. Então vamos ao versículo 13. Por causa do Senhor. Então observe, Pedro vai dizer aqui. Por causa dele, do nome dele. Certo, irmãos? Para a glória dele, por causa dele, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema. Nós não temos rei, nós somos monarquia, somos a democracia, temos um presidente. Seja os governantes, como por ele quem? Jesus, enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem os ignorantes, ou a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não usem a liberdade de vocês como desculpa para fazer o mal. Tudo aqui, vou voltar aqui depois, tá? Fique tranquilo. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com devido respeito, ame os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Até aqui. Pedro começa a falar sobre essa problemática que lá e hoje aqui estão se perguntando. E aí, o que fazemos diante de governos opressores? O que fazemos diante da desigualdade, da injustiça e da autoridade que nós não concordamos? O que fazemos? Por exemplo, no Brasil hoje, vemos uma dicotomia, uma polarização política. No meio da fé cristã, nós temos cristãos denominados sou a favor do presidente e outros sou contra o presidente. A questão aqui não é essa. Porque pode ser que no próximo governo, nas próximas eleições, troque as figurinhas. E o grupo que era a favor do presidente, agora é contra o presidente. Porque quem entrou lá não era quem ele queria, e vice-versa, e a vida segue. Então, Pedro começa a conversar sobre o povo, sobre a autoridade. A pergunta que sempre fazemos é, por que esse povo não se rebelou contra os romanos? Por que os cristãos da época não se levantaram, não fizeram alguma coisa? Alguns motivos eu vou dar. Primeiro, que eles eram minoria. A história romana dessa época, ou quase todo o império, declara que praticamente 50% das pessoas do Império Romano eram escravas. É por isso que Pedro e Paulo várias vezes vai dizer escravos, servos, porque havia escravidão. A escravidão não era apenas você estar encarcerado, mas era ou você aceita ou você adota o regime romano, por exemplo, aonde o imperador é o Deus. Se você não adorar a Nero, você vai preso. Pegamos desde a época de Daniel, lembra? Adorem o imperador, a estátua, ou você paga o preço. Então era um regime que escravizava as pessoas, não só de colocá-las em cárcere, mas era escravidão. Então o povo de Deus, ele era minoria. Segundo, eles não tinham os mesmos direitos que os outros cidadãos tinham. Como os pequenos grupos que temos hoje em nossa sociedade, que vão lutar pelos seus direitos, dizendo que nós não temos o direito como os demais. Terceiro, o Império Romano era o maior império, a maior potência militar da sua época. O que hoje pode ser os Estados Unidos ou outro regime militar, era o Império Romano. Não tinha como ninguém se levantar contra eles. O que eles falavam era lei. Uma outra observação, era um tempo onde não havia separação entre igreja e Estado. O governo romano, ele legislava não só a parte política, mas também a parte religiosa. Ou seja, Nero é uma divindade e deve ser adorado. Eles ditavam o que devia se fazer dentro da igreja e dentro da política. E por último, as pessoas deveriam adorar ao imperador como Deus. Estão diante desse regime, muito mais opressor do que o nosso brasileiro, mas bem parecido com a Coreia do Norte. Lá hoje é assim. Adorem a estátua do imperador. Aí Pedro vai dizer assim, meus irmãos, peço que vocês, por causa do Senhor, a palavra que ele vai usar aqui na NVI é, por causa do Senhor, que vocês honrem a autoridade, ele cita, como o rei. E quando ele fala assim, honrem o rei, Pedro diz, honrem o rei, mas sabe o que eles entendem? O que eles leem, além de honrem o rei, é honrem Nero. E Nero representa muitas coisas. Para você ter uma ideia, uma forma de punir os cristãos, que já está acontecendo e vai se agravar um pouco mais à frente, na próxima década,
é que a perseguição dos cristãos leva os romanos a pegarem cristãos vivos, a jogarem sobre ele um tipo de óleo inflamável, e os cristãos eram pendurados nas ruas da cidade vivos e ateavam fogo nos cristãos, eles queimavam até a morte, algumas vezes para iluminar festas dos romanos. Uma outra forma de punição é que eles amarravam cordas nos membros, 4 membros, por exemplo, dos judeus, dos cristãos, e na outra ponta da corda amarravam em cavalos e faziam com que os cavalos corressem em direções opostas. O que acontece? Braço para um lado, braço para o outro, perna para um lado, perna para o outro. O cristão estava morto, não estava vivo. Quando Pedro fala assim, respeitem e honrem o rei, é como quem pensa, eu tenho que honrar esse cara? Eu tenho que respeitar um cara desse, tão mau, um governo tão ruim? Pedro diz, sim, não somente ele, mas os governantes, como Pilatos crucificou Jesus, como Félix vai vir logo depois. Você tem que honrar, respeitar essas pessoas. O que Pedro, em suma, quer dizer é, respeite todas as autoridades. Isso quer dizer pais, isso quer dizer pastores, isso quer dizer patrões e qualquer tipo de liderança. Todas as autoridades devem ser respeitadas. Não importa o grau que ela ocupe, o tamanho que ela tenha, quantos seguidores ou pessoas que estão sob a sua autoridade ela tenha. É autoridade, então vocês têm que respeitar, vocês têm que honrar. Para nós, 2 perguntas que ficam ecoando para 2 grupos de pessoas aqui. Primeiro, as pessoas que estão sob alguma autoridade. Sob qual autoridade você se encontra hoje? Pensa rapidamente, não responda. Se você é filho, sob os seus pais. Se você é empregado, sob o seu patrão. Se você é membro de uma igreja, sob o seu pastor. Se você é um cidadão, sobre os governos políticos. Sob qual autoridade você se encontra? Porque vem a segunda pergunta. Como você está respondendo a respeito dessa autoridade? Para você que é filho, como você está respondendo aos seus pais? Para você que é cidadão, como você respeita as suas autoridades políticas, governamentais? Para você que é membro de uma igreja, como você respeita os seus pastores? Para você que é empregado, como você respeita os seus patrões? É isso que Pedro está dizendo, porque lá os cristãos não tinham apenas Nero e Pilatos, eles tinham um patrão, eles tinham um pai. Era um patrão não cristão, era um pai não cristão. É um pai que vai dizer, você está deserdado, porque você não mais faz parte da nossa tradição familiar. Era um patrão que vai perseguir você. É isso que eles estão conversando. E a segunda pergunta que fica é sobre quem hoje você tem autoridade. É um outro grupo. É o grupo que está aqui, que tem autoridade sobre alguém. Eu sou o pai, eu sou líder. Eu sou patrão. Eu tenho uma autoridade. Se você se enquadra nesse grupo, a pergunta que cabe é, o que aqueles que estão sob a sua autoridade dizem sobre a sua autoridade? Que tipo de autoridade é a sua? Como a de Nero ou como a de Cristo? É uma autoridade ditadora? É uma autoridade que faz que as pessoas sofram, pereçam? Ou é uma autoridade piedosa, como a de Jesus e o nosso Deus? Porque a grande hipocrisia, quando falamos sobre autoridade, é que aqueles que estão... Quando nós somos autoridade, nós sempre vamos lutar para que todos nos obedeçam. Mas quando nós estamos sob a autoridade de alguém, nós sempre vamos ter algum argumento para não respeitar e para desobedecer. Não levante a mão quem concorda com o meu pensamento. É fato. Quando falamos sobre autoridade, nós tendemos a ser hipócritas. Eu sou o chefe, cala a boca, eu mandei, é assim que eu quero, me respeite, menino. É assim, não é, gente, os pais. Tem pai que diz para o filho, me respeite, menino, cala a boca, eu mando em você. Aí o pai fala, minha filha, cala a boca, mãe. Quando eu sou autoridade, eu digo, me respeitem, é bíblico. Mas quando eu tenho autoridade sobre mim, eu tenho sempre o argumento para dizer, não vou obedecer porque ele fez, porque... Irmãos, autoridade, não importa qual seja.
Nós temos que refletir sobre se estamos sob uma autoridade, como nós respondemos. E se nós somos autoridade, o que as pessoas vão dizer sobre a nossa autoridade? No texto, a partir do versículo 15, olha comigo aí alguns conselhos do apóstolo Pedro, enquanto um diácono aqui de ar-condicionado, que minha bochecha está gelada, ok? Vamos lá. Alguns conselhos do apóstolo Pedro do 15 em diante. A primeira coisa que ele vai dizer é: faça o bem para silenciar os insensatos, que eu vou dizer, faça o bem para silenciar os tolos. Sabe por quê? Porque gente insensata e tola faz muito barulho. Vá para as redes sociais. É sempre muito barulho. Pedro ainda está falando, o assunto aqui é autoridade. Gente insensata e tola em relação à autoridade, em respeito à autoridade, em respeitar e honrar a autoridade. Gente sensata é muito barulhenta. E ele vai dizer, vocês como cristãos, não deem munição para eles ficarem atirando contra a autoridade. Façam o bem. Não deem argumento para eles continuarem sendo rebeldes à autoridade. Os insensatos façam bem para silenciá-los. Versículo que segue. Não use a liberdade de vocês para praticar o mal. Pedro diz, há pessoas que usam a liberdade para praticar o mal. Isso quer dizer o seguinte, há pessoas, e é visto diariamente, principalmente em movimentos contra governos e autoridades. Tivemos um ontem. É você, com o artifício da injustiça feita a você, você praticar outros atos de injustiça. É você, com a ideia de que fizeram mal a você, você agora praticar um outro mal. Vou te dar um exemplo. Movimentos na história, como tiver agora movimento levantado por conta daquele negro americano que foi morto, asfixiado, com o joelho do policial no seu pescoço. Então lá nos Estados Unidos gritaram assim, isso não pode acontecer, isso é injusto. Fizeram uma justiça contra nós. Mas qual foi a nossa resposta da liberdade democrática que temos? Vamos derrubar monumentos, vamos quebrar vitrines, vamos assaltar lojas. Vamos levar fogão, geladeira e micro-ondas para casa. É o que Pedro diz. Cuidado para vocês, com a liberdade que têm, em prol de uma justiça recebida, praticar uma nova injustiça. O que uma empresa de eletrodoméstico tem a ver com um policial que botou o joelho na garganta do rapaz? Nada. Hoje, há muitos movimentos contra o governo, contra a autoridade, e eu diria, dentro dos próprios lares. É um filho que de repente está descontente com a autoridade que o pai tem, com uma fala que foi feita, com uma ordem que foi dada. Pedro diz, não usem da liberdade que tem para praticar um novo mal e uma nova injustiça, isso está errado. Outro conselho que ele dá, sejam servos de Deus, sirvam a Deus. Eu diria, use as suas energias para servir a Deus. Todos vão usar agora a sua energia em prol o tema qual é? Não se esqueça, autoridade ruim, desigualdade, injustiça, perseguição, minoria. Pedro diz, usem a energia que vocês têm nesse caldeirão que vocês vivem para servir a Deus. E não outra coisa, sabe por quê? Porque todos estão militando em prol dos seus próprios interesses. Todos estão militando em prol de servir a si mesmo. É como eu gostaria que fosse. É a autoridade que eu gostaria que tivesse lá. É o jeito que eu gostaria de ter, que fosse. É a lei que eu gostaria que fosse aprovada. Tudo é o seu próprio interesse. Pedro diz, não, vocês, ao contrário, nesse caldeirão que vocês vivem, aproveitem para servir a Deus e buscar não seus próprios interesses, mas os interesses do reino. É olhar a política, olhar a desigualdade, olhar a injustiça, olhar a perseguição, olhar governos ruins no mundo inteiro e gastar minha energia em nisso servir a Deus de uma forma que o agrada conforme o seu reino. Quarto, ele continua dizendo assim, e respeite a todos. Sabe o que são todos? Todos. Quem são todos? Respeitar até as pessoas que, na minha concepção, estão erradas. Pessoas que eu não gosto e não gostam de mim. Pessoas que são ofensivas a mim. Pessoas que me prejudicam de alguma maneira, politicamente ou relacionalmente. Respeitem a todos.
honrem a todos. Aí você fala assim, pastor, mas isso é loucura. Mas é bíblico. O Evangelho de Jesus, a palavra de Deus, é loucura aos homens. É um outro reino. É um reino superior. É um reino melhor. É um reino perfeito. É o reino de Cristo. É utópico, mas é uma utopia do bem. É uma utopia boa. É uma utopia para a vida. É uma utopia que não é uma utopia de engano. É uma utopia para alguns, mas utopia da verdade. Porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Vocês respeitem a todos, mesmo os que são ofensivos, mesmo aquele que vocês não concordam. Quem que é casado, levante a mão. Já entendo sobre isso. Respeitar até quando você não concorda. O nome disso é casamento. Você sabe o que eu estou falando. É dizer, eu não concordo, não acho certo, mas eu vou honrar, eu vou respeitar em prol do casamento. Os cristãos hoje estão querendo ganhar discussão na faculdade, no cinema, no restaurante. O tempo todo somos convidados a discussões políticas e econômicas. Não é assim, gente? Está comigo? O tempo todo. O que você acha? O que você diz sobre esse governo? Sobre essa prefeitura? Sobre essa lei? Sobre isso aqui? Sobre ideologia? Igreja? O tempo todo. Nós não fomos chamados para ganhar discussão. Nós fomos chamados para ganhar pessoas, almas para Cristo. E nós ganhamos almas e pessoas não com discussões. Como Pedro vai dizer, ajudem a silenciar os insensatos e tolos. Não os ajude a fazer mais barulho. Nós não temos que ganhar discussões na faculdade. Não temos que ganhar discussões no trabalho sobre política, ideologia de gênero. Não, nós temos que apresentar a palavra de Deus e com isso tentar, com o Espírito Santo, pedir que ajude a convencer o coração, os olhos e a mente para a verdade do Evangelho de Deus. Temos que silenciar os tolos. O outro conselho que ele dá, além de respeite a todos, é amem os irmãos. Amar os irmãos. É Paulo quem fala a Timóteo, aquele que não considera, que não protege, que não ama, que não zela pelos de casa, pelos da família, pelos da fé, é como um ímpio, como um gentio, pecou. Quantas pessoas hoje se afastam de parentes, avós, tios, amigos, por conta de discussões deste mundo? E não conseguem os ganhar para Cristo, não conseguem evangelizar e pregar o Evangelho para que então pela palavra de Deus haja fé em seu coração, porque estão perdendo, porque estão discutindo. Pedro diz, amem os seus irmãos da família da fé. É como se Pedro realinhasse as prioridades, o que é mais importante. Mais importante do que qualquer tipo de militância anti-governo, é você militar em prol de amar a sua família e os irmãos da fé. Ele continua dizendo, amem os irmãos e temam a Deus. Pedro está nos dizendo que a autoridade máxima não acaba na presidência e não acaba no STF. Há uma autoridade que está acima disso, que é a autoridade de Deus. Pedro está dizendo aos irmãos na fé que estão sendo esquartejados, vão ser queimados por um governo imperador ruim. Ele vai dizer assim, olha, temam a Deus. Porque vai assim, eu tenho medo de Nero. Eu tenho medo de ser esquartejado. Tenho medo de ser queimado. Tenho medo de ficar sem emprego. Tenho medo de perder minha família. Temam a Deus, porque Nero não é a autoridade última, há uma autoridade que está acima de qualquer governo. A autoridade de Deus. Então temer a Deus mesmo que eu não concorde, mesmo que eu me sinta pressionado, sobrecarregado, prejudicado por qualquer autoridade paterna, governamental, o que eu faço eu apelo para a autoridade de cima. Amém, meus irmãos? Eu digo, Senhor, corrige essa autoridade sobre a minha vida. Senhor, conserta isso. Senhor, abre os olhos. E se for política, Senhor, que chegue logo as próximas eleições. Vamos tirar esse cara de lá. Então o que Pedro diz acima de qualquer autoridade está Deus. Temam a Deus. Acionem Deus. Creiam em Deus. O governo não é a voz última. Qualquer pessoa não é a voz última. A última voz é do Senhor. Temam a Deus. Clamem a Ele. Roguem por Ele.
Reconhecer que acima de toda autoridade está a autoridade de Deus. Porque, irmãos, pessoas que querem justiça e militam por justiça, mas não creem em Deus, são hipócritas. Porque não há como ter justiça a não ser através de Deus que é justo. As pessoas que dizem, eu quero justiça, vamos marchar por justiça, e Deus não existe. Quando há injustiça, o nosso papel não é negar a autoridade. O nosso papel como cristãos, que Pedro diz, quando houver injustiça em qualquer campo de autoridade sobre a sua vida, a sua tarefa, o seu papel como cristão, não é negar a autoridade, não é abaixo a autoridade. É você clamar a uma autoridade que está acima dessa autoridade. E dizer, Deus, intervém. Deus, corrige. Deus, para a tua vontade, tira daí. Mas enquanto isso não acontece, eu tenho que respeitar e honrar a autoridade. Se for autoridade paterna, Deus, os meus pais agem de muita injustiça, eu me sinto injustiçado, pressionado. Senhor, eu me sinto... O que você faz não é fora a paternidade, porque é isso que o mundo faz hoje. É ou não é, gente? Os pais estão batendo em criança, sim ou não? Amarrando criança dentro de um balde numa laje, foi um caso aí que ficou 5 dias numa laje. É um deputado ou vereador aqui do Rio de Janeiro que foi comprovado que espancou o garoto a ponto de morrer aqui na Barra da Tijuca. Então o que o mundo faz? Bom, diante disso, vamos acabar com a paternidade. Fora os pais. Então, as mães são gente boas. Você não teve uma mãe como a minha quando não era crente. Pastora Sandra é boa hoje. Você não tem ideia. Vou preservar a imagem da pastora nesse momento. Não falarei nada. Não foi das vassouradas que eu tomava. Falei, foi mal, desculpa. O meu pai era de chegar em casa, era como, geralmente os pais têm essa característica, esse poder, um olhar assim penetrante, ou deveria ser. Tem muito pai frouxo hoje. Hoje tem filho que manda no pai, filho que bate no pai. Eu vejo isso constantemente. Meu pai eu aprendi assim. Meu pai falava sem falar. Eu não era mãe. Eu estava no corredor assim, só olhava, eu sabia. E se eu não soubesse, eu ficava, caramba, o que aconteceu? Minha mãe era aquela mãe da Bíblia, ou antes da Bíblia, das Havaianas. Da videira, não videira, perdão, era goiabeira mesmo. Mas o que o mundo faz hoje, é claro, irmãos, que estamos falando sobre educação. A Bíblia vai dizer que o pai que ama o seu filho corrige, educa, admoesta. Sabe, se nós não educarmos nossos filhos hoje, nós vamos sofrer com o futuro que eles vão ter. Mas o que Pedro está dizendo respeite a autoridade. Honre a autoridade. Sim, é Sadinero. O que o mundo faz hoje abaixa a paternidade. Vamos unir mulher com mulher, porque 2 mulheres em casa, 2 mães, 2 pães vão ser a melhor coisa. E vamos abolir a figura paterna, ou seja, vamos abolir o machismo, o homem, ganhamos rótulos de homens. Pedro diz, o que tem que ser feito quando há uma autoridade que você não concorda e que é injusta, não é se rebelar contra ela, é você pedir a intervenção da autoridade que está acima dela e dizer, Deus, faz isso, corrige a autoridade, transforma e faz isso. 7º, conselho que ele dá e último, honrem o rei, honrem o imperador. Mais uma vez pensam, honrar esse cara? O que Deus não diz adore o imperador. Atenção, alguns cristãos precisam ouvir isso aqui. Deus nunca falou, adore o presidente. Não é adore o rei. O que Deus não diz vote no rei. Vocês têm que reeleger o rei porque é bíblico. Não, ele nunca falou adore, nunca falou vote e nunca falou concorde com o rei. O que ele falou foi respeite a autoridade. Respeitar não significa concordar.
não significa ter que reeleger e não significa estar cego. Significa honrar e respeitar. Mesmo que você discorde de uma autoridade paterna, política, empresarial, acadêmica, você precisa expressar a sua discordância de maneira respeitosa e honrosa. Pedro não fala sobre nós sermos bobos, não termos opinião e não sofrermos as injúrias. Ele diz, vocês devem se manifestar de forma honrosa. Não tem que votar, tira ele de lá, não tem que adorar, não tem que concordar, mas deve ser respeitoso. Toda cultura está diante de dois padrões. E o padrão é respeito ou rebelião. Ou uma ou outra, uma cultura vai ter que se comportar. Respeito ou rebelião. O que é uma cultura formada na base do respeito? É aquela cultura onde os seus cidadãos, de forma até mesmo cega, dizem sim para tudo o que o imperador e o governo diz. Certo? Como eu citei, Coreia do Norte e outros. Eles são injustiçados, eles sofrem, não têm alimento, não têm dinheiro muitas vezes, o imperador disse a lei e não há motins, não há manifestação de praça pública, eles aceitam. É uma cultura de respeito. Por outro lado, há uma cultura de rebeldia, que o tempo todo se rebela contra as autoridades quando se sentem injustiçadas, estão insatisfeitas. A pergunta que eu faço, no Ocidente, principalmente o Brasil, nossa cultura é de respeito ou de rebeldia? Rebeldia. Não só nós, os Estados Unidos e todos os outros países democráticos. Vivemos uma cultura que está baseada em padrões de rebeldia. Sabe por quê? Porque toda cultura é formada de pessoas pecadoras, e somos pecadores. E os dois pilares do pecado é autonomia e orgulho. Autonomia diz o seguinte, eu não preciso que ninguém me diga o que fazer. Eu não preciso que ninguém legisle a meu favor. Eu não preciso que ninguém me corrija. Isso é autonomia. Não preciso de ninguém, não preciso de nenhuma autoridade sobre a minha vida. Isso é o que o pecado fez, autonomia. O pecado fez outra coisa, outro pilar que é autonomia e orgulho. É quando há uma autoridade que eu digo que não precisaria, eu digo, eu faria melhor. Eu faria diferente. Entro no Facebook, nas redes sociais. Nós temos um monte de futuros presidentes e prefeitos que vão resolver a história do mundo. Está tudo errado, não deveria ser assim. Hoje em dia, quando você cria uma conta no Facebook, você recebe automaticamente um diploma de economista. É assim, não é? Você recebe um diploma de psicólogo. Você recebe um diploma de comentarista político. É só fazer uma coisa no Facebook, você recebe um diploma em casa, percebeu? Todo mundo é comentarista político, é econômico, é jurista, todo mundo é. O pecado nos tem duas bases. Autonomia. Não precisa de autoridade nenhuma. Foi o diabo no céu. Eu não quero chefe, eu quero mandar. E o segundo é o orgulho. Desse jeito eu não concordo. Eu faria muito melhor. Disse o diabo a Eva. Poderia ser diferente. Você não precisa estar debaixo da tutela de Deus. Você pode ser como Ele e você pode fazer diferente. É por isso que vivemos o que vivemos, é por isso que temos maus governos, é por isso que há injustiça, é por isso que há pecado, é por isso que há desigualdade. Mas qual o problema aqui, pastor? Todos nós estamos de acordo que o mundo não é o que deveria ser. Quem está comigo, levante a mão aqui. Não é o que deveria ser. Está tudo muito errado. Há muito sofrimento, há muita injustiça, há muita desigualdade, há muita pobreza. Está tudo errado. Todos nós, cristãos e não cristãos, estão de acordo com isso. Mas qual o problema? É a solução que no século de hoje nos é apresentada. E a solução, eu preciso falar sobre isso aqui. Pastor, o texto, vou voltar no texto já já. Mas a solução que nos é apresentada hoje é o marxismo cultural. O que acontece é, todos estão de acordo que é um problema, mas a única solução apresentada hoje é uma cultura econômica, política, social, socialista chamada de marxismo, vindo da ideia e da base de Karl Marx.
E hoje nas faculdades os jovens aprendem que essa é a solução. E eu vou te dar algumas bases, alguns pensamentos do marxismo cultural, alguns já conhecem e outros não. O marxismo está baseado no seguinte pensamento: o dinheiro e o poder precisam ser transferidos. Qual é o jeito? Temos que tirar o dinheiro desse tipo de gente e dar o dinheiro para esse tipo de gente. Nesse caso, tirar o poder e o dinheiro dos ricos e dar para os pobres. Essa é a solução que se apresenta. Outro pensamento base do marxismo é criar essa utopia emocional, e de fato é utópica. Todo cidadão e ser humano tem dentro de si, ganhamos no Éden com a criação de Adão e Eva, os nossos pais, ganhamos esse sentimento, essa sensação, essa coisa interior na alma que o mundo não deveria ser como é. Todos nós temos essa ideia da criação, do eterno, do pleno, do belo que perdemos no Éden. Quando Adão e Eva foram criados, havia harmonia total do homem consigo mesmo. Não tinha depressão, não tinha a se cortar, tentar se suicidar. Havia harmonia do homem com o próximo. Não tinha leis que precisavam dizer não roube, não mate, não cobice. Havia harmonia plena entre o homem com a natureza. Havia harmonia plena do homem com Deus. Era tudo pleno. Nós conhecemos isso em Adão e Eva, mas perdemos com o pecado. Então isso está em nós, é nesse desejo de um lugar desse jeito. O que o marxismo cultural cria essa sensação e essa emoção dizendo que isso é possível fazer aqui do jeito deles. Só que isso é mentira, não há como fazer isso. Nós aqui, enquanto o reino de Deus não for de fato revelado, decretado, e forem feitos novos céus e nova terra, o mundo jamais vai ser como foi no Éden. Nós estamos desejando, como cantamos hoje aqui, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Quantos aqui desejam esse dia em que tudo será ajustado e perfeito? Levante a mão comigo. O marxismo cultural traz esse lado emocional que é utópico. Não é possível. Eles acham que eles podem consertar tudo o que está errado desse jeito. Qual o jeito? Transferir, tirar o dinheiro desse grupo e dar o dinheiro para esse grupo. Tirar o poder desse grupo e dar poder a esse grupo. A terceira coisa que o marxismo cultural traz é negar o pecado original. Observe o discurso. Não, você não fez nada de errado. As instituições é que são culpadas. Você é sempre vítima. Você é vítima do sistema. Você é vítima. A culpa é da STF. A culpa é do presidente. A culpa é do seu professor. A culpa é do seu pai. A culpa é do pastor. Principalmente a parte política. Não, a culpa são das instituições que foram feitas no sistema capitalista por pessoas privilegiadas para pessoas privilegiadas. Você é minoria, você é vítima. Então vamos nos rebelar contra a autoridade porque não há nenhum mal em nós. Eles é que são culpados e você é vítima. O que eles fazem? Negam o pecado original de que não há vítima entre nós. Não há nenhuma vítima aqui. Há uma vítima que apresentarei no final do texto. Todos nós aqui somos culpados. Todos nós somos pecadores. Todos nós aqui temos defeitos. Nenhum de nós aqui no lugar do presidente, do governador, faria perfeito. Poderia fazer um pouco melhor em algumas questões, mas perfeito e trazer para o Brasil céus e terra como no Éden, impossível. Porque todos nós somos pecadores. Eles dizem, vocês são vítimas, por isso é um problema essa solução. E quarto, eles não acreditam em Deus e nem na Bíblia. E se não creem em Deus nem na Bíblia, o que eles vão dizer é, somos vítimas, então nós não temos do que nos arrepender. Eles têm que se arrepender do mal que estão fazendo. Nós somos vítimas. E nós temos que tomar o lugar deles, porque nós vamos resolver e nós faremos diferente. Sabe o que é isso? Isso é um grande erro. Isso não é a solução. O que acontece? Nós como cristãos estamos no meio disso. Hoje, século XXI. Cristãos e não cristãos estão de acordo que está tudo errado, que tem muita coisa errada, e sim, poderia ser um pouco melhor.
Poderia ser melhor. Estamos de acordo. Temos que buscar uma solução. Mas a solução que nos é apresentada, nós dizemos assim, eu não concordo com a solução. Um sistema cultural e político sem Deus, aonde não reconhece o pecado original, aonde não reconhece Deus e a palavra. O que acontece é, eu estou de acordo que há um problema, mas eu não estou de acordo com a solução. A do que te chamam racista, fascista. Você fala, não, eu não sou isso. Aí se você diz, temos um problema, e eu vou concordar e vou aderir à solução, sabe o que vão dizer? Comunista, marxista. Eu não é, gente. Socialista. Já me chamaram de pastor comunista, de pastor fascista. Aí ficamos assim, bom, estamos de acordo que as coisas estão erradas. Mas se eu aceito o plano que o mundo está me propondo, eu sou marxista, e não me considero marxista nem comunista. E se eu digo que esse plano não está bom, eu sou visto como racista. Eu não sou racista nem fascista. Eu não acho que esse rótulo não me cai bem, e nem esse me cai bem. Então, o que eu vou fazer como cristão? Então, o que hoje temos que fazer é olhar a Bíblia. O que eu vou chamar de o caminho de Deus para a igualdade. 6 coisas, o telão vai te ajudar. Se a solução para o mundo não é o socialismo, a solução para o mundo não é tirar renda daqui e colocar na mão desse aqui, tirar esse do poder e colocar isso aqui no poder. Ah, o problema é STF, fecha STF. O problema é a polícia, acaba com a polícia. O problema é a paternidade, acaba com os pais. O problema é a democracia, vamos voltar à ditadura. Eu não concordo com nenhuma solução. Então, o que nós faremos? Qual o caminho de Deus bíblico para a igualdade? O telão vai ajudar? Vai. Primeiro, a Bíblia diz que todas as pessoas são criadas por Deus como portadores da sua imagem. É nos lembrarmos e vermos da maneira de saber que todos foram criados à imagem de Deus e somos iguais. A segunda coisa, a Bíblia diz que há uma raça composta de todas as nações e culturas descendentes de Adão e Eva, ou seja, branco, negro, índio, africano, homem, mulher, pobre, rico. Se você fizer pesquisa avançada na sua árvore genealógica, sabe onde vai chegar? Nós temos o mesmo pai e temos a mesma mãe, Adão e Eva. É o que a Bíblia diz. Terceira coisa, toda pessoa é pecadora e todo sistema está afetado pelo pecado. O marxismo cultural vai dizer, há instituições criadas por pessoas privilegiadas, para pessoas privilegiadas, nos trazem justiça, opressão e igualdade. Se o poder estiver em nossas mãos, militantes, tudo isso será diferente, será novo e será resolvido. Mentira. Toda pessoa e toda instituição é feita baseada no pecado. Quarto, Deus estabelece leis para fornecer igualdade a todas as pessoas. Quer igualdade? Leia a Bíblia, gente. Leia o Êxodo 20, leia os mandamentos. As leis de Deus são para preservar igualmente todos, brancos, negros, pobres e ricos, autoridades e quem está sob a autoridade. Quinto, o reino de Deus é o padrão de justiça social para os que têm autoridade e os que estão sob autoridade. Qual é o padrão de justiça, de comportamento para quem tem autoridade? A Bíblia. O reino de Deus. Qual o padrão para aqueles que estão sob autoridade? Já que eu tenho o capitalismo, tenho o socialismo, tenho isso, a Bíblia. Olha como Deus, Pai, Filho e Espírito Santo se comportam, se relacionam, sendo um sobre outro autoridade ao mesmo tempo que são um. Há uma hierarquia, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E os três são um. Para quem está no poder, para quem está abaixo de alguma autoridade, o padrão é o reino de Deus. Deus tem sob si os seus anjos, seus querubins, serafins, mas o reino de Deus é um reino que vive em harmonia completa. Pastor, qual é a solução para esse mundo, para os governos, para de fato amenizar, enquanto ele não voltar, não termina, mas amenizar a desigualdade e a injustiça? O reino de Deus é o padrão. Não é Karl Marx que é o padrão.
Não é a Coreia do Norte que é o padrão. O padrão é o reino e a palavra de Deus. Esse é o padrão. Mas, pastor, como lá, ao povo que recebeu a carta de Pedro, nós somos a minoria. No Brasil, não mais. Podemos votar, mas principalmente é como nós vamos responder diariamente com a nossa fé diante das pressões. E sexto, o cristianismo tem a maior diversidade de todos os movimentos da história. Quer diversidade? Cristianismo. Jesus pega os seus apóstolos e discípulos e diz, vai por toda a terra e prega o evangelho a toda criatura. O evangelho chegou para brancos, negros, pobres, ricos, pessoas de todo tipo. Jesus recebeu prostitutas, Jesus conversou com leprosos, entrou na casa de pessoas que nenhum religioso entrava. O cristianismo é a fé mais diversa que tem. A fé cristã tem eficácia para transformar qualquer tipo de pessoa, qualquer economia, qualquer política, qualquer família. Quem quer comigo, diga amém nesta manhã. A Bíblia tem o poder para transformar qualquer coisa. Qualquer coisa. Então nós ficamos nesse meio. Bom, se eu aceitar a solução, porque eu sei que o mundo está muito ruim, aceitar o que eles dizem aí na faculdade, na televisão, na política que é o jeito, eu sou visto como comunista. Isso aqui não me cai bem, não me vejo assim. Se não aceito, eu sou racista. Também não sou racista. O que eu sou é olhar as palavras de Deus e viver à luz disso. Segunda coisa para nós, versículo 18 em diante. Os cristãos sofrerão como Cristo sofreu. É o que Pedro vai dizer. Escravos, algumas versões, servos. Sujeitem-se a seus senhores, com todo o quê? Respeito. Mais uma vez, ele não diz concorde, idolatre, reeleja, respeite. Não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Autoridades. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Pedro vai dizer, por mais que você sofra injustamente, se você tiver uma consciência para com Deus de fazer o que é certo, será louvável isso. 20. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Que vantagem há? Mas se vocês suportarem o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Pedro diz quando você resiste não é se rebelar. Quando você suporta o sofrimento injusto, lembrando o versículo 13, por causa do Senhor, isso é louvável perante Deus. A verdade é hoje que ninguém quer suportar sofrimento nenhum. É mais fácil pegar um taco de beisebol e quebrar uma vitrine do que submeter a palavra de Deus. 21. Para isso vocês foram chamados. Para quê, irmãos? Para sofrer injustamente. Isso é duríssimo. O que Pedro diz todo o ministério da fé cristã tem o sofrimento junto. Faz parte do ministério o sofrer injustamente. Geração de hoje, isso é algo difícil. Como eu falei ontem nas mídias sociais que tenho, e repito, pastores que não preparam o seu povo para o sofrimento, falharam com o seu povo. O meu papel para você, com você aqui, é ler as Escrituras. E Pedro diz, vocês foram chamados também para sofrer injustamente. Ele vai dizer o motivo disso mais na frente. Hoje vemos uma cultura onde os cristãos não querem mais sofrer. Pastores hoje pregam o evangelho de conforto. Venha para Jesus para buscar uma vida confortável. Ele vai te dar um carro novo. Olha o seu carro, ninguém merece. Esse carro que a gente deu foi o diabo, que só enguiça. Deus tem um carro para você diferente. Olha onde você mora. 4 metros quadrados, um muquifo, com um rato. Se for o diabo que te deu, mas agora que você é crente, ganhou um novo pai, ele vai te dar uma casa ali em Cabo Frio. Esse é o evangelho que ouvimos. Sabe o que acontece? A isca que é usada para atrair as pessoas é uma isca que não é o evangelho. Uma hora essa isca cai do anzol, a pessoa percebe, caramba, não fui curado, minha casa própria não saiu, o meu carro novo não mudou, isso aqui é falsidade, eu vou embora. É por isso que pesquisas dizem que quase 80% das pessoas que levantam a mão para Jesus na igreja estão fora da igreja desviados. 80%, ou seja, se há 1000 pessoas que levantam a mão para Jesus no domingo em muitas igrejas, apenas 200 permanecem ao longo do tempo. Por quê? Porque levantaram a mão não para o evangelho,
Levantaram a mão para o conforto. Levantaram a mão para a possibilidade de tirar alguma vantagem. Eu estou doente, eu quero ser curado. É por isso que muitas pessoas não permanecem no Evangelho. E eu oro para que Deus sempre nos alcance com uma fé que o Evangelho, a palavra de Deus, pode trazer. Me perdi onde eu estava, mas ok. O que Pedro diz é, vocês foram chamados também para o sofrimento, meus irmãos. Também para o sofrimento. Meus irmãos, nós não devemos estar em busca de uma vida confortável, devemos estar em busca de uma vida como a de Cristo. Viver como Ele viveu. Responder ao mundo como Ele respondeu. E com isso, receberemos também o que Ele recebeu. Vocês foram chamados para isso o quê? Para o sofrimento. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. Deixando-nos o quê? O exemplo, para que sigam seus passos. Qual é o exemplo que nos deixou? Quando fomos injustiçados, quando fomos tratados de forma indigna, injusta, impiedosa, faça como Ele fez. Sofra de uma forma que honre a Deus. Como é isso? Respeitando até mesmo pessoas e governos maus. É isso que Pedro está ensinando. Jesus, quando ele fala assim, mas Senhor, estão falando sobre mim coisas que não é verdade. Ele vai dizer, eu sei, meu filho, eu já passei por isso. Já disseram sobre mim, me chamaram de demoniado, me chamaram de beberrão. Eu sei o que é isso. Estou com você nessa, não vai passar sozinho não. Mas Senhor, estão agindo de forma indigna para comigo, estão me rotulando, estão me perseguindo, estão me afastando. Vai dizer, eu sei o que é isso. Tudo isso aí eu passei. Eu vou te ajudar a você enfrentar isso de uma forma piedosa, de uma forma respeitosa. O que Pedro está dizendo é, meus irmãos, nessa cultura existem forças culturais, forças políticas, que vão além do seu controle. Nesse mundo, essa cultura vive de acordo não com a palavra de Deus. Por isso vai haver choque, por isso vai haver sofrimento, por isso vai haver injustiça. E quando você tentar viver a fé de Deus em um mundo que não tem a palavra de Deus como sua regra, isso vai ter incômodo, isso vai gerar sofrimento. E você poderá sim sofrer injustamente. Pedro diz isso é um meio de graça para você. É como os apóstolos que sofriam e diziam assim, eu vou ser preso, decapitado, porque eu me assemelho a Cristo, é vantagem. Pode arrancar minha cabeça. Porque meu papel aqui é me parecer com Cristo. E não ter uma vida confortável. O sofrimento injusto nos proporciona pelo menos 3 coisas. A primeira, nos torna gratos por Jesus. Porque lembramos o que Ele sofreu. Hoje, os cristãos não mais são gratos pela cruz. Sabe por quê? Porque não querem sofrimento. A palavra sofrimento para eles é algo que eles repudiam. Quando eu sofro injustamente, eu sou levado pelo Espírito Santo a me lembrar da cruz. E quanto mais eu sofro, mais grato eu sou. Senhor, se só falar isso de mim, eu estou chorando, eu fico imaginando o que o Senhor não suportou na cruz por mim. Senhor, se um sofrimentozinho leve desse acaba com as minhas emoções, com minha saúde emocional, fico imaginando o que o Senhor não suportou naquela cruz por mim. Somos lembrados que Ele passou por nós. Segundo, o sofrimento injusto nos permite ser consolados por Jesus. Uma das coisas que o sofrer é bom é que nós temos o Consolador ao nosso lado. Ninguém pode ser consolado a não ser que esteja sofrendo. O sofrimento nos aproxima de Deus, podemos sentir o Espírito Santo mexendo no nosso coração, nos apoiando, nos consolando. Terceira coisa que o sofrimento injusto faz, o sofrimento nos torna mais semelhantes a Jesus. O sofrimento nos torna mais semelhantes a Jesus na ideia de que passamos a viver, a responder este mundo como Jesus respondeu. A nossa missão é conhecer mais de Jesus e nos parecer mais com Ele. Para aprender com Ele, em se parecendo com Ele, a responder ao sofrimento como Ele respondeu. A responder à maldade, à injustiça, à desigualdade, como Ele respondeu. Mas a Bíblia também ensina sobre desobediência civil. O que é isso?
Você tem o direito de desobedecer às autoridades. O que é desobediência civil? Biblicamente, você tem liberdade de desobedecer à autoridade por dois motivos. Primeiro, quando as autoridades nos proíbem a fazer o que Deus manda. A Bíblia diz, você pode desobedecer. Se toda autoridade proibir você de fazer o que Deus manda, desobedeça. Por exemplo, você não pode orar a Deus. Lembra de Daniel? Você não pode orar a Deus. O imperador diz, durante esse tempo, só poderão ser feitas súplicas a Nabucodonosor. Daniel fala, vou para casa, abra minha janela, porque a minha fé não é privada, mas é pública, e ora. Desobedeceu à autoridade. Não pode orar, não pode ler a Bíblia. Há governos hoje que proíbem cristãos de se reunirem. Países, sabe o que eles fazem? Desobedecem. Procuram uma caverna, procuram uma casa escondida e vão ler a palavra de Deus. Segundo motivo da desobediência civil. A primeira, quando alguém proíbe você fazer o que Deus ordena. Segundo, quando nos mandam fazer o que Deus proíbe. Há países, por exemplo, que vão usar o argumento da parte populosa, de quando uma mãe fica grávida, o Estado diz, você não pode dar à luz esse filho. Por quê? Nós estamos com limite de população. Você tem que abortar. Uma mãe cristã faz o quê? Tem um filho escondido. Lembra em Êxodo 17, se eu não me engano, número 17, aonde é dado a ordem de que todos os bebês fossem abortados, não pudessem nascer. Então uma mulher, temente a Deus, esconde um parto e faz o parto. E o texto vai dizer que Deus se agradou dela. Podemos desobedecer à autoridade quando nos ordenam a fazer o que Deus proíbe. Não, vamos abortar. Há uma lei que diz que temos que abortar. O que nós fazemos, nós não abortamos, porque Deus dá vida. Se é uma lei que diga, não adorem a Deus, adorem a tal pessoa, sabe o que você faz? Como Daniel. Todos se prostraram diante de Nabucodonosor. Daniel fez o quê? Ficou em pé. É a minha autoridade. Mas é uma autoridade que manda eu fazer o que Deus proíbe. Então eu não farei. Mas qual o problema aqui, meus irmãos? Tem pessoas que não entendem, cristãos que não entendem a diferença de desobediência civil e anarquia. Desobediência civil é você não obedecer, sabendo que pode ter prejuízos, mas fazer isso de forma piedosa, cristã e não ímpia. A desobediência civil piedosa diz assim, eu reconheço a sua autoridade, eu sei quem você é, mas perante o meu Deus, eu não posso fazer isso. E como Pedro vai dizer, Pedro é um cara que vai desobedecer às ordens de Nero. Não preguem sobre Jesus. O que ele faz? Ele prega. Aí ele é preso. Quando sai, aprendeu Pedro? Não prega sobre Jesus. Sabe o que ele faz? Ele prega de novo. Vocês mandam eu fazer, vocês me proíbem de fazer o que Deus mandou eu fazer. Pregar o Evangelho. Sabendo que haveria circunstâncias e consequências, mas ele faz de forma piedosa. Ok, me prenda. Anarquia é se rebelar contra a autoridade. Não farei, não reconheço a autoridade, não reconheço a paternidade, a sua presidência, o seu governo, não reconheço você como meu chefe, é anarquia, vamos quebrar tudo. Não é isso que a Bíblia diz. A desobediência civil deve ser feita de forma piedosa. Por exemplo, Pedro cometeu a desobediência civil de forma anárquica e de forma piedosa. Primeiro deles, Pedro com Jesus, lá vem quem? Lá vem Judas, lá vem os soldados. Vamos prender Jesus. Prender Jesus, o que Pedro faz? Arranca da espada, como é pescador, nunca usou espada, mira na cabeça, erra e pega na orelha. O que Jesus faz? Pega de volta a orelha e fala assim, Pedro, não é assim, filho. Coloca a orelha de volta. Pedro usa de uma desobediência civil de forma ímpia, anarquia. A Bíblia nos ensina sobre desobediência civil de forma piedosa. Há países hoje perseguidos que os cristãos estão desobedecendo às autoridades, mas é bíblico, de forma piedosa.
Não pode ler a Bíblia, mas eu vou ler. Meu Deus manda eu ler a Bíblia. Não pode orar, Deus manda eu orar. Se descobrirem, tem leis que vão me prender, me prendam. É diferente de ir para as ruas e mandar quebrar tudo. Último, terceiro, Jesus é vítima de nossa injustiça pecaminosa. 22 em diante. Olha o que Pedro diz. Ele quem? Jesus. Não cometeu pecado algum. Ou seja, pastor, quem é vítima? Só tem uma vítima. Jesus. Não há nenhuma vítima aqui. Todos nós somos igualmente pecadores. Por mais que nós assumíssemos um cargo que hoje nós dizemos que é um cargo que foi muito mal assumido, ainda assim nós teremos grandes chances e certamente nós cometeríamos graves erros. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Pedro diz, irmãos, siga o exemplo do Senhor. Quando era insultado, ele não ia para o Facebook. Ele não ia para o Instagram. Não entrava no grupo, abrindo a porta do grupo com o pé na porta. Não, ele não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Não dizia, traga o exército para a rua. Fora STF. Lembra dos 300? Soltando fogos lá em Brasília, de frente do Congresso, com palavras de ordem. Fora! Isso é anarquia. E lá tinham muitos ditos cristãos. O que Pedro diz sigam o exemplo de Jesus. Ministério inclui sofrer injustamente. Quando isso acontecer, respeite a autoridade. Quando isso acontecer, não saiam por aí revidando ou fazendo ameaças, mas Jesus o que ele fazia? Entregava-se àquele que julga com justiça. O que Jesus fazia ele não se rebelava contra a autoridade, ele ia àquele que está acima das autoridades. Ele ia ao Pai que julga com justiça. Dizia, Pai, que estás nos céus. Deus, tu sabe que eu estou sendo injustiçado. Deus, Senhor, sabe o quanto isso me afeta, esse governo, essa paternidade, esse emprego, esse patrão, mas Deus, eu não me rebelo contra a autoridade, eu os honro de forma piedosa, e eu vou ao Deus que age com toda a justiça para que dê causa nessa situação. 24, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das suas almas. Outrora vocês eram ovelhas desgarradas, mas agora vocês estão debaixo da tutela da autoridade da justiça do bom pastor. Em tempos de opressão, em tempos de discórdia, em tempos de justiça, de sofrimento injusto, esse é o melhor momento para correr para próximo do seu pastor. Para correr para aquele que está acima daqueles que agem com injustiça para com a nossa vida. Sabendo que lá podemos encontrar consolo, aprisco. Somos agora pertencentes de uma nova família. Temos um novo pastor, temos um novo pai. Quando chega para nós cristãos desigualdade, injustiça, perseguição e sofrimento, nós não nos rebelamos contra as autoridades, nós corremos para o nosso bom pastor. Posso ouvir um amém, meu irmão? E diga a Deus, entra com provisão, Deus corrige, Deus faz alguma coisa, Deus tira, Deus coloca, Deus faz, é papel dele. Quanto a nós, sejamos respeitosos e honrosos pelo nome do Senhor. Muitas pessoas hoje vão dizer assim, olha essa mesma coisa, eu fui muito maltratado. Quer saber? Eu deveria ter mais. Eu deveria ser mais reconhecido. Eu deveria ter mais privilégios. Porque eu fui muito maltratado e eu sou uma vítima. Quando nós agimos assim, nós estamos de alguma forma nos tornando ou pegando o papel que é de uma pessoa, Jesus. Só Ele poderia dizer isso. Eu sou vítima. Eu não preciso passar por isso. Eu não tenho que morrer por esse pessoal. Não tenho que abrir mão da minha glória por eles.
Sabe o que ele faz? Ele faz isso. Pedro quer mudar o nosso foco. Pedro quer tirar o nosso foco de ficar olhando para a injustiça que sofremos, para o sofrimento que sofremos. Então vamos ter reações perante isso. Pedro quer mudar o nosso foco. Não, olhe para Jesus. Olha como ele se comportou. Olha o que ele fez. Olha como ele, Senhor da glória, se submeteu a autoridades como a de José. Não sabemos como foi, mas possivelmente José e Maria disseram: Jesus, entra. Mas mãe, agora menino. E o rei da glória foi para casa mais cedo, desligou o videogame e ficou sem celular. Se fosse hoje. O rei da glória ficou sem brincar na rua se José mandasse. Ele nunca se rebelou contra a autoridade, mas serviu e honrou de forma piedosa. Você é o chefe, eu sou o chefe. Você está preso, me prendam. Você vai morrer assim, então faça. Para que no final se cumpra o plano do Senhor. Para nós orarmos, conclusão, 5 coisas. Primeiro, o que aprendemos aqui, pastor? Número 1, precisamos nos concentrar no que fizemos a Jesus e não apenas no que os outros fizeram a nós. É o que Pedro quer fazer. Você está muito focado com o que fizeram com você. Esse governo não é bom, eu estou sofrendo, a desigualdade, mas nunca nos preocupamos do que nós fizemos a Cristo. E quando nós olhamos o que fizemos a Jesus, podemos também viver uma vida piedosa. Porque fizemos muito mais a Ele, muito maior mal a Ele, por meio da cruz, do que as pessoas fazem a nós. Segundo, precisamos nos concentrar mais na resposta de Jesus à injustiça, no que as respostas dos outros a nós. Vamos concentrar mais em um mundo injusto, em como Jesus responderia a essa injustiça, para nós respondermos à altura. Terceiro, precisamos nos lembrar do exemplo de Jesus, de que uma ação ímpia requer uma reação divina. Uma ação de maldade a nós não requer livremente uma outra ação de maldade. Uma ação injusta não requer uma outra ação injusta. Uma ação malvada de maldade requer uma reação divina. É dizer, Deus está em suas mãos. Deus corrige essa autoridade. Deus liberta essa autoridade. Deus conserta isso que está acontecendo. Deus faz a tua obra. Quarto, precisamos nos lembrar que nosso objetivo como cristãos não é ganhar discussões, mas ganhar pessoas para Cristo. Eu digo pessoas, não costumo dizer alma. Deus não quer a alma de ninguém. Deus quer o indivíduo inteiro. Que a mente, o coração, as ações, porque nós não seremos almas quando nós ressuscitarmos. Nós teremos um corpo, teremos vestes. Deus não nos chamou para ganharmos discussões, mas para ganharmos pessoas para Cristo por meio do Evangelho. Quinto e último, precisamos lembrar que um não cristão pode até diagnosticar o problema do mundo, mas a solução só vem de Jesus e da palavra de Deus. Qualquer ímpio, qualquer não cristão pode dizer, isso aqui está errado, concordamos, mas só Jesus pode dar uma solução verdadeira. Se você hoje vive injustiças conjugais, familiares, empresariais, governamentais, de qualquer autoridade que está sob a sua vida, Deus hoje te diz, como cristão, não é rebeldia, não é anarquia, é para e pelo Senhor, honre e respeite. Mas pastor, não concordo, é seu direito, ainda assim respeite. Pastor, mas respeite. Se é governamental, nas próximas eleições, vote no outro candidato, mas enquanto estiver lá e se for reeleito, respeite. Enquanto ele for seu pai e estiver vivo, respeite. Enquanto ela for sua mãe e disser coisa para você, você não concorda, você hoje quer estar aqui jovem adolescente, respeite. Ou você que é adulto, tem uma mãe esclerosada, já velha, respeite. E quando a coisa ficar pesada, não se rebele, não haja anarquia, mas
vá aquele que age com justiça, daquele que está acima de todo governo e autoridade, e clame por ele, e ore por ele. Diga a Deus: cabe a mim respeitar e honrar quem o Senhor colocou sobre a minha vida, porque toda autoridade é por Deus constituída. Mas Deus, essa autoridade perdeu a mão. Deus, essa autoridade é perversa. Esse governo é ruim. Essa paternidade, Senhor, é cega. Deus, essa empresa que está desgovernada por patrões cegos e ímpios. Clame a Ele e milagrosamente veja o agir de Deus em tudo que está sobre a sua vida. Quanto a nós, observemos a cruz e o sofrimento de Cristo e respondamos à injustiça assim como Ele respondeu. Vamos com consciência, conhecimento, sabedoria, empatia, a espiritualidade, calar os insensatos e tolos. É assim que Pedro diz. E não vamos agir livremente de injustiça pela injustiça que nós sofremos. Vamos clamar ao Rei da Glória. Fique em pé comigo nesta manhã. Vamos orar juntos. É um tempo de muita polarização, de muita discussão, de muita confusão. Às vezes as mídias televisivas, sociais, vão levantar resultados de pesquisas e ibopes que tendem a, em sua maioria, só intensificar as discussões políticas. E os cristãos estão no meio disso tudo. Pastor, um trabalho lá, se eu não disser que concordo com a solução, com os caras me chamam de racista, de comunista, de fascista. Aí se eu concordo, os outros crentes vão me chamar de comunista. Não, vamos olhar a Bíblia, vamos ser piedosos e vamos clamar aquele que está acima de toda a autoridade. Vamos no seu coração, vamos orar juntos esta manhã. Deus, nós oramos e clamamos, ó Pai. Deus, nós temos a consciência nesta manhã que a Tua palavra, Deus, a Tua palavra é completa para o homem todo, para que todo homem viva de acordo com ela. Nós repudiamos, ó Pai, todo tipo de evangelho que é simplesmente emocional ou de frase pronta. Nós queremos que a Tua palavra penetre em nosso coração e nos dê condições de, como cristãos e cidadãos, possamos manifestar a Tua palavra, é a pessoa de Jesus, no trabalho, na cultura, onde nós estamos, ó Pai. Isso envolve a vida política, acadêmica, isso envolve a vida familiar, conjugal, relacional. Deus, que possamos expressar a Tua luz em mundo em trevas, que possamos salgar, ó Pai, um mundo, Deus, sem sabor algum. Hoje há manifestações, há quebra-quebra, passeatas, movimentos. Deus, há um convite que os cristãos estão sofrendo para aderir soluções ímpias. E nós muitas vezes não temos respostas bíblicas para isso. Mas Pai, hoje o Senhor nos ensina que diante da autoridade perversa, diante dos governos ruins, diante da injustiça, da corrupção, da desigualdade, todos nós estamos de acordo que o mundo não está como deveria ser, que o mundo está quebrado, Pai, que pessoas estão sofrendo. Todos nós sabemos, ó Pai, que há pessoas com dinheiro e outros, Senhor, passando fome. Todos nós sabemos, ó Deus, que há pessoas privilegiadas e há pessoas que estão sofrendo fome, aonde a política não chega, onde a saúde não chega, a educação não chega. Mas quanto a nós cristãos, ó Pai, não nos cabe simplesmente ir para o quebra-quebra e nos levantar contra a autoridade que está lá. Nos cabe nós passarmos pela autoridade deste mundo e irmos à autoridade que está sobre todas as coisas e dizer: Deus, o Senhor governa a história. Oh Deus, o Senhor pode colocar e tirar o governo que o Senhor quiser. Foi da Tua vontade que Nabucodonosor fosse colocado lá para um fim na história. É da Tua vontade que hoje os governantes, todo mundo, estejam onde estão. Quanto a nós, ó Pai, nós clamamos a Ti. Nós pedimos que o Senhor a todo momento faça a Tua vontade. E como cantamos, que venha o Teu reino, Senhor. O Teu reino é o reino de justiça. O Teu reino é o reino de paz. O Teu reino é o reino de alegria. Deus, a solução para o mundo não é o capitalismo, tampouco o socialismo. A solução para o mundo é o reino de Cristo. A solução para o mundo são pessoas que confiam em Ti, Deus, que entenderam a Sua palavra e manifestam a Tua glória
na política, na economia, na vida acadêmica, dos lares, ó Deus. Nos ajude, ó Pai, a nós não sermos mais um como este mundo, em usar de rebeldia e anarquia, mas que façamos a diferença, por mais estranho que isso pareça, por mais esquisito que isso seja. Mas Deus, que permaneçamos firmes em Ti e em Tua palavra. Ajude, Pai, o Teu povo, com essa dicotomia que há, com as pressões que há políticas, de ideologias, de pensamentos, que permaneçamos firmes em Ti, e que venha o Teu reino, Pai, que venha a Tua justiça. Maranata. Chegará um dia, Senhor, que todos os governos do mundo serão despostos, e um governante único se assentará no trono e governará sobre as nações. E será de fato um reino de justiça, um reino de paz, um reino de alegria. Aguardamos esse dia, Deus, mas enquanto não chega esse dia, nós queremos que o Senhor ainda é o Deus da história. E vamos, a Deus, respeitar as autoridades, não de forma ímpia, mas de forma respeitosa. Nos ajude, ó Pai, assim que oramos, no nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém.